Olá a todos, bem-vindo ao canal Chester News. Eu peço desculpa aos seguidores por estar um tempo sem colocar vídeos, né? Eu tô bem, eu não, graças a Deus não peguei a Covid, mas eu tô acompanhando, né? Eu gosto, antes de fazer vídeo, acompanhar a situação. Eu até pensei em fazer uns vídeos anteriormente, mas eu gosto de analisar um pouco mais. Eu não sou muito de fazer muito vídeo assim, eu gosto de só em momentos importantes, estratégicos, que eu gosto de dar a minha opinião. Eu não queria falar de política e economia no meio da pandemia, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar meus sentimentos para os familiares de pessoas que já faleceram, né, de Covid. Eu sou sério, eu gosto de fazer brincadeira, mas em relação à pandemia eu não gosto de brincadeiras, porque inclusive eu acho que assim, a gente para se solidarizar não precisa de ter mortes na família, conhecidos, vizinhos, mas eu particularmente moro numa cidade no Santos, né, no litoral, que é bem conhecida, né, por causa do Pelé, do Neymar. É uma cidade que está sendo bem afetada pelo Covid. A Baixada Santista já tem 1.000 casos, inclusive é um barulho de ambulância. Mais de 100 mortos na Baixada Santista. Então, assim, a praia está fechada. As pessoas queriam reabrir o comércio. Eu tinha essa ideia também de abrir o comércio, e tal, mas eu vi a cidade está vazia. Todo mundo em casa, o comércio fechado, ambulância para tudo quanto é lado. Então, assim, a pandemia é muito séria mesmo e a gente tem que respeitar. Só que, assim, eu vou dar minha opinião independente de qualquer coisa, né? De ser sério ou não. Eu acho assim, muitas cidades no interior de São Paulo estão a fechar o comércio, eu acho que antes do tempo. Por quê? Aqui em Santos, por exemplo, perto do carnaval, final do carnaval, já parecia que o vírus já estava meio que rodando, mesmo que nos veículos oficiais não estavam falando nada. Então eu acho assim, nas capitais e cidades como Santos, outras cidades assim, maiores, o vírus chegou primeiro. Então assim, eu acho que o governo federal, por causa da decisão do STF de falar que os prefeitos e estados têm independência dos entes federados, eu não vou entrar no mérito se eu acho certo isso ou não, mas eu acho que o governo federal não tinha que jogar a toalha só porque essa decisão da STF jogou um banho de água fria na pretensão do Bolsonaro de abrir tudo. Eu acho assim, vários países achavam que não dava para achar o pico da pandemia no começo da crise de coronavírus. Só que agora já tem vários países que passaram o pico da curva e agora os estatísticos eles já têm dados confiáveis para fazer projeções. A minha sugestão para o governo federal, para o Ministério da Economia e da Saúde, eram fazer projeções de cada cidade. Eu acho que o Bolsonaro, o governo federal, devia de pedir para os prefeitos fazerem projeções oficiais para saber, porque assim, igual por exemplo Santos, vou falar das cidades que eu conheço. Eu morei muito tempo em Prudente, no interior, tenho sotaque do interior de São Paulo. Lá tem poucos casos, 10, sei lá, 10 mortos. Muitas cidades do interior estão nessa situação. Santos já está um pouco mais avançado. Seria interessante o governo federal pedir para os prefeitos fazerem projeções de cada cidade, onde que estaria a curva em cada cidade de infectados. Por quê? Como o Brasil é muito grande, chama até de nação continental, o Brasil, por exemplo, junto com a Argentina, é maior que a União Europeia, por exemplo. É uma área muito grande. O próprio estado de São Paulo não é muito grande, mas tem quase 1.000 quilômetros de uma ponta para outra. Então, assim, as cidades elas enfrentam cenários diferentes. Então, a minha sugestão era assim: governo federal, prefeitos e governadores não serem radicais. Eu não vou entrar no mérito se eu apoio o Dória ou não, se eu votei no Dória, porque eu achava o Márcio França, que era o opositor, ele é muito respeitado aqui da onde ele veio, na Baixada Santista, mas ele era mais de esquerda ainda que o Dória. Então, eu acho assim, se o Dória já está quase no colo da China, vendendo tudo para a China, o outro de mais esquerda estaria bem pior. Então, assim, eu votei no Dória, não estou apoiando o jeito que ele está conduzindo. Ele virou uma espécie de
líder dos governadores contra o Bolsonaro, contra ele tá, sabe, eu tô assim, eu nem queria falar mais de política nesse momento da pandemia, porque assim eu tô enjoado. Eu acho que como a maioria das pessoas, a saída do Moro e o jeito que os políticos estão agindo nessa crise, de querendo ganhar terreno político no meio da pandemia, sabe? O Brasil já está vivendo uma crise de saúde sanitária, está vivendo uma das piores crises econômicas e o brasileiro, para deixar mais difícil ainda, está vivendo uma crise política ainda. Na verdade, a gente está há uns 10 anos de crise política. Quem chega no governo não consegue governar e o outro lado fica sabotando. Eu não sou a favor desse tipo de política, porque eu sou patriota. Eu acho assim, quem ganhou tem que governar, entendeu? Querendo ou não, a direita teve Fernando Henrique, Dilma, teve muitos anos de esquerda. E a contragosto, entendeu? Ninguém ficou com golpismo. A Dilma, ela. Eu vou falar a verdade, o Lula, eu não sou radical na política, mas o Lula, ele fez uma coisa que os outros países da Europa e Estados Unidos fazem também, que é a distribuição de renda. Você dá dinheiro para os pobres consumirem, classe mais baixa, isso é capitalismo, é liberalismo. O Lula fez o que deu certo nos Estados Unidos e Europa, que é todo mundo consumindo, isso levanta a economia. Só que ele exagerou, né? Teve casos de corrupção, depois gastou a mais, achou que não precisava mais ter equilíbrio fiscal, foi aí que a Dilma já estragou, não ouvia nem o próprio Lula, que era... Bom, enfim, só sei que nessa pandemia eu estou muito desgostado. O, o Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, fazendo intriga, os governadores contra, o STF contra, e eu queria falar também sobre a questão do Moro. Eu ainda não quero tomar partido pessoal, eu não sei se eu vou apoiar, depois do que aconteceu, continuar apoiando o Bolsonaro ou virar um que eles chamaram o Paulo Giardelli, filósofo, falou, engraçado, que o pasto agora está dividido entre bolsonaristas, bolsominions e morominions. Já tem até nome, essa coisa que tentaram fazer do Moro, né? Eu acho assim, o que o Bolsonaro fez foi grave. Querer interferir na Polícia Federal, que é uma instituição assim, num primeiro momento eu falei, nossa, isso é muito grave. É grave mesmo. A gente tem que ter a, a justiça acima da ideologia e tal. Aí passaram alguns dias, apareceu o Moro na Globo, apareceu o Moro com a Joyce Anselmo que traiu o Bolsonaro igual o Dória. Teve um monte de gente que surfou na popularidade do Bolsonaro, depois pulou fora e traiu. Então assim, só que assim, em relação ao Moro, eu vou falar não questão moral de quem está certo, quem está errado. Eu acho o seguinte, o Moro, ele veio de um movimento anticorrupção muito forte da Lava Jato, que era um anseio muito grande da população. Inclusive em outro Chester News eu falei que os três pilares de sustentação muito forte do Bolsonaro era o Paulo Guedes, ministro da Economia, que é o pessoal do mercado, os investidores que são liberais, que queriam, né, aquele pessoal do Novo, todo mundo que é a favor do liberalismo e da economia. O, o Moro veio esse movimento muito grande de anticorrupção, do brasileiro está de saco cheio de corrupção, de zoeira, de crise moral, né, dos costumes. O Moro veio nessa onda. E a ala dos militares, porque na época que o Bolsonaro estava, o povo já estava de saco cheio da política e da corrupção, né, e o brasileiro estava associando democracia com corrupção. Então muita gente estava defendendo a intervenção militar. Eu não sou contra, nem a favor de ninguém. Eu não sei se um dia eu vou ser a favor da intervenção militar, mas eu, no fundo, eu sou a favor da democracia. Nada contra os militares, mas eu acho que como sistema político, a democracia e a república elas são superiores. Por quê? Numa liberdade de expressão e democracia, tem esse debate de ideias que no Brasil está se consolidando agora. Então, assim, a chance da democracia ser melhor é muito mais alta porque as ideias, os projetos, as leis, as melhores práticas, elas sofrem um darwinismo, assim. Então, por exemplo, com democracia é muito mais difícil as ideias ruins chegarem no topo. Agora, uma ditadura, tanto de monarquias árabes, outras ditaduras que existem no mundo,
a chance de dar errado é muito maior. Por quê? As ditaduras comunistas, porque como tem uma cúpula que resolve, a chance de ter um erro ali de cálculo dos líderes é muito grande. Então eu acredito que a democracia é superior. No Brasil virou uma porcaria porque a população não é escolarizada. Inclusive agora eu estou mais feliz porque a população, ao mesmo tempo que ela se politizou mais, ela está acompanhando mais, está cobrando. Isso é muito importante para a democracia do Brasil. Só que tem gente que queria mais ditadura, né? Eu acho um absurdo você, numa democracia, exigir ditadura, que depois não tem como voltar atrás. Se o ditador falar, não quero mais ouvir vocês, corta a internet, corta tudo, acaba tudo. Então, assim, democracia, por mais que é horrível, é barulhenta, um xingando o outro, Rodrigo Maia falando, aquela dá vontade de esganar os ministros do STF. Eles falam, ah, tem que respeitar instituições, só que o próprio STF toma decisões arbitrárias. Porque desrespeitar instituições não é só corrupção, é você não ter consistência institucional também, que é a falha que o Bolsonaro talvez cometeu pela denúncia do Moro, querer interferir numa instituição independente. Os ministros do STF eles precisam ter postura também, que a instituição é respeitar as decisões do passado. Os caras dão uma decisão depois de 3 meses da outra decisão no sentido contrário, isso gera insegurança. Isso também não é respeitar as instituições. Então, assim, eu entendo a raiva que as pessoas estão, só que em países mais evoluídos, o que as pessoas pedem? Elas pedem por reforço das instituições. Não, o STF está ruim? Vamos reforçar, vamos tirar os caras ruins. O Congresso está cheio de idiota? Vamos votar melhor. Entendeu? Então, assim, vamos. Ah, a PF está querendo ter interferência política na PF? Vamos blindar a PF. Então a saída mais decente em país civilizado não é fecha tudo, fecha Congresso, fecha. O brasileiro ele tem a mania, se você, quem estuda história, vê que as instituições brasileiras são resetadas, assim. Igual que você está no meio de um trabalho, desliga o computador. Aí começa do zero, entendeu? Isso é muito ruim para a política. A política inglesa, norte-americana, anglo-saxão, tem aquela questão das tradições. Então os caras fundam o negócio lá em 1600 e pouco e vai construindo. Você não pode ficar resetando toda hora. Então, assim, eu não sou a favor de ditadura, intervenção militar. Tá todo mundo cansado, de saco cheio, mas ainda acho que a democracia é o melhor caminho pelas razões que eu falei. Então, agora eu queria falar de economia. Bom, o Paulo Guedes, ele é um dos outros sustentáculos do governo Bolsonaro. Só que assim, ele agiu assim, até a reforma da Previdência eu acho que ele foi bem. Só que mudou muito o cenário. Agora nós estamos numa pandemia, a maior crise econômica talvez da história da humanidade, entendeu? Então assim, a ideologia agora virou. Antes você visitar seus pais era carinho, agora se você visitar seus pais você põe em risco de morte. Então, com pandemia, esse sistema maluco, o governo está tendo que dar renda mínima para as pessoas sobreviver, para as empresas. Então, assim, eu acho que o Paulo Guedes meio que sobrou no governo. Eu sou a favor dele ficar, mas eu achei que ele está agindo muito mal em relação aos funcionários públicos. Por quê? O Brasil tem uma mania de sempre chegar atrasado nas coisas. E sempre ao contrário da contramão do mundo. Enquanto o povo estava reclamando dos funcionários públicos, tudo bem. Tá, a população tem razão? Tem. Muitos funcionários públicos ganham acima da média, do mundo, tal, do mercado, beleza. Mas tem muito funcionário público de linha de frente. Tem um batalhão de policiais, de enfermeiros, de médico ganha um pouco a mais, mas enfermeiros. Para vocês terem uma ideia, a folha do estado de São Paulo, 70% mais ou menos é enfermeiros na área de saúde, policiais, que tem um monte, policiais estaduais, PM, né? E, e professores. Então, assim, é um batalhão na educação, saúde e segurança. Entendeu? Então, assim, que é a linha de frente. O Paulo Guedes, ele querendo ou não, ele é muito ligado ao ministro, ao setor financeiro, econômico, mas agora ele é ministro da economia. Ele não pode ficar no meio de uma pandemia xingando o funcionário público, aquela tara contra o funcionário público. Porque ele, como ministro da economia, do MPOG, do Ministério da Fazenda, que juntou tudo, ele é o líder dos funcionários públicos. Ele não pode ser um anarcocapitalista e ficar falando que imposto é roubo, sendo que ele é o ministro da Economia.
O Paulo Guedes era uma fonte de segurança, agora ele está sendo uma fonte de instabilidade, porque ele está se chocando com a ala militar. O Bolsonaro viu que poderia, depois que perdeu o Moro, chamou o Paulo Guedes no outro dia, foi com ele no carro lá de manhã. Só que assim, o Paulo Guedes também está criando instabilidade. Falou mal das empregadas domésticas que ia para Disney, sabe? Ele fala umas coisas assim absurdas. Falou mal do Congresso, como, sabe, mandou uma carta para o Congresso. O cara, sabe, parece que não sabe o básico de como funcionam as instituições do Brasil. O Poder Legislativo, Rodrigo Maia, ele é um poder independente. O ministro da Economia tem que fazer uma proposta, um projeto de lei na área técnica, uma proposta e apresentar. E eles decidem se eles querem ou não. Isso é democracia. Ele não pode chegar, ó, fiz aí, tó, assim, sabe, e jogar. Então, acho assim, eu respeito muito Paulo Guedes, mas agora ele está começando a virar um problema pela insistência dele de ideologia no momento de emergência. O que eu concordo, Paulo, o que eu também discordo, é que numa live que ele fez, ele falou a favor de vender as reservas internacionais. Eu morro de ódio de gente que fica falando que o Brasil tem reservas internacionais demais. As reservas internacionais, para quem não sabe, é uma reserva que os governos anteriores fizeram para evitar choque na economia. Para vocês terem uma ideia, a China tem 3 trilhões e 100 bilhões de dólares, é a maior dos BRICS, vamos falar dos BRICS. A Rússia tem 460 bilhões mais ou menos, a Índia 420 e o Brasil tem 340. Os economistas imbecis que falam que a gente tem muita reserva, parece que quer que o Brasil vá pra merda, não é possível uma coisa. O cara ou defende isso porque é burro, ou tem má fé, ou quer ver o Brasil na merda, não é possível uma coisa dessa. Por exemplo, se é uma notícia no Valor, depois eu vou pôr a fonte, o Brasil já gastou 50 bilhões das reservas para tentar conter a alta do dólar. No Brasil, em 2001, na FHC, a gente teve que pedir 45 bilhões de dólares para o FMI. A Argentina, agora, que deu calote em 5 bilhões. 5 bilhões. Eles não conseguiram, entendeu? Pô, a gente tem que ser nacionalista. O que é isso? Falar que o Brasil tem muita reserva, só nessa crise um pouquinho já gastou 50 bilhões. 340 bilhões é muito, parece, nossa, 340 bilhões, quanto dinheiro. Para um país isso não é nada. Só na crise já deu 1 trilhão e 200 para os bancos, já deu os 800 bilhões para os informais. E esse dinheiro numa crise some de uma. Se os investidores vê que o Brasil está desorganizado, o Bolsonaro tá sem liderança, o Paulo Guedes vai sair, esses rumores idiota que eles mesmos criam, meu, o dólar vai para 6, 7, 8, 9, 10 reais. Pô, vai falar para vender reserva numa hora dessa? A Índia está aumentando as reservas no meio da pandemia. Eu acho que assim, o Brasil teria que ter, no mínimo, uns 500 bilhões de reserva. O Paulo Guedes, com todo respeito, falou: é só país que tem histórico sujo. O Brasil tem histórico limpo, por acaso? A gente começou a ter responsabilidade fiscal há pouco tempo. Tem a lei, mas os governadores, tudo, tá na era da globalização, caramba. Ninguém engana ninguém. O Brasil, os governantes brasileiros, funcionário público pedindo aumento o tempo todo. O povo sabe como é que cada país é agora. Em tempo real, não tem essa de ficar inventando mais besteira. Então, assim, eu acho que o Paulo Guedes ele tem que ficar, mas ele tem que se tocar que ele está numa pandemia, está numa crise política, ele tem que pensar para falar com o Congresso, pensar para falar com os militares, entendeu? Porque senão vai ficar, ele mesmo vai dificultar a própria vida dele mesmo, porque assim, os militares tentaram fazer um plano Marshall lá de reconstrução do Brasil. Pô, se ele tivesse falado com o ministro da Economia primeiro, como é que lança um pacote econômico antes de acabar a crise, o Braga Neto, o general, antes de falar com o ministro da Economia? O próprio governo está criando anarquia, entendeu? Então eu não acho legal isso aí. Para o próprio Bolsonaro ter que falar que é o ministro da Economia que manda, já não está certo. Isso porque eu não estou dentro do governo, a gente vê o que sai na mídia. Eles mesmos brigam dentre eles no meio da pandemia, isso não é governo. O objetivo principal do governo é liderar, é falar, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aquela coisa assim firme, entendeu? O Bolsonaro, eu apoio muito ele, mandei ideias de campanha, continuo mandando, continuo torcendo pelo Bolsonaro, mas o próprio inimigo do Bolsonaro é ele mesmo.
O cara vai num protesto de intervenção militar contra o governo dele mesmo, ele vai protestar contra ele mesmo. Então, assim, o que está fazendo todo mundo querer impeachment do Bolsonaro, renúncia, é a própria demonstração de insanidade. Eu sei que, sabe, Deus me perdoe, mas eu não queria estar no governo em nenhum momento, principalmente numa pandemia. Então, assim, a gente tem que ter muito carinho pelo quem está no governo, porque não é fácil, é um dos piores momentos da humanidade. Não é fácil julgar nem prefeito da sua cidade, nem governador. Se você estivesse lá, talvez você tomaria decisão pior do que eles e então vamos ter muito respeito com o nosso carinho, com o nosso governante. Não é só ter respeito com um funcionário público, um médico, um enfermeiro, não. A gente tem que ter carinho com os governantes também e ajudar eles. Todo mundo ajudar. Não é ficar criticando, querendo ganhar espaço no meio da crise. Entendeu? Isso é horrível. E vou falar uma coisa. Se o Bolsonaro sobreviver, não renunciar, não tiver impeachment, nada, ele sai mais fortalecido dessa crise. Porque o que tudo indica, os que traíram o Bolsonaro estão numa situação pior. Os que se surfaram da popularidade do Bolsonaro e depois traíram estão pior, a Joyce, o Frota, todo aquele povo do MBL, todos eles, o Dória mesmo, Bolsodória, sabe? Usa o cara só para se eleger, depois fica atacando o cara. Isso todo mundo tá vendo, Dória. Pelo amor de Deus, né? O próprio França falou que o Dória falou assim: o Dória não tem nenhum amigo de longo prazo, ele trai todo mundo. Ele fez isso mesmo. Elegeu o Bolsonaro, todo mundo que era a favor do Bolsonaro votou no Dória e ele enganou todo mundo, sabe? E sai. Isso aí não vai ficar barato. O Serra fez uma coisa dessa, ficou queimado também, saiu da prefeitura, foi para, sabe? Agora, no meio de uma pandemia, o cara acha que vai ser o próximo presidente, começa a atacar o presidente. Que é isso, cara? No meio de uma pandemia, eu não sou profeta, mas o pessoal que está tentando, o Mandetta, que ficou achando que era o homem da ciência também, aparecendo no Fantástico, eu tenho certeza que depois que passar a pandemia e o povo se acalmar, o povo não vai querer nem ver a cara desse tipo de político que quis se aproveitar dessa situação no pior momento do país. O Bolsonaro ele pode parecer meio louquinho, tá fazendo como eles chamavam no começo da campanha de canelada, ele está dando um monte de canelada. Mas ele é patriota, faz o que ele acha que deve fazer, é a favor do país, vai errar. Ele falou, vou cometer erro, vou, mas está fazendo a parte dele. Então é isso, gente. Eu acho assim, o governo federal tinha que dar mais liberdade para os prefeitos fazer uma abordagem mais municipal, entendeu? Ver que ponto da curva cada cidade está e dar liberdade para cada estado e cada cidade ter uma abordagem específica. Porque assim, o governo federal não pode achar a média do Brasil, o pico está aqui. Não, cada cidade, o Brasil é gigante, é uma nação continental. Cada cidade, cada estado vai ter, então assim, fazer planos maior. O governo federal ele tem que criar o quadro geral para que todo mundo se saia melhor nessa crise. Bom, é isso. Eu lamento o que está ocorrendo no mundo, essa pandemia. Estou escrevendo artigos, estou mandando ideias para os governantes, não que eu seja melhor que ninguém. Peço desculpas se eu critiquei alguém. Eu não decidi se eu apoio, continuo apoiando o Bolsonaro ou o Moro. Acho que ainda é muito cedo para a gente tomar posição. E eu, assim, eu torço para os governantes para que Deus abençoe a população brasileira, que Deus abençoe os governantes para que essa crise passe da melhor forma possível. Não dá para ter uma crise política no meio de uma pandemia, oportunismo. O Bolsonaro não está legal, mas ninguém está legal. Não vamos julgar os governantes, porque ninguém está bem emocionalmente nessa. Você vê tendo que prender as pessoas em casa, não vão ficar achando que os prefeitos estão sendo sádicos, vamos prender as pessoas, que é legal. Ninguém está fazendo isso com prazer de destruir a própria economia, entendeu? Na minha cidade a coisa ficou feia, muitas mortes, ambulância para tudo quanto é lado, ninguém na rua, entendeu? Então vamos levar a sério. O pessoal que mora no interior e acha que está salvo, vamos voltar a abrir tudo. Eu sei que está difícil, sei que é complicado, mas talvez fechar as cidades antes da hora. Então isso também não acho certo, porque fechar o comércio além do necessário também vai causar muitos danos. Igual um amigo meu liberal que falou, não existe serviço essencial ou não. Para quem vive, sobrevive daquilo, tudo que ele faz é essencial.
Se eu vendo coxinha e para mim é essencial. Se eu sou uma madeireira, para mim é essencial, porque eu sobrevivo daquilo. Então, assim, para todo mundo é essencial. Então, eu acho assim, o Guedes deve continuar no governo, mas deve parar de causar confusão, entendeu? Porque ele mesmo está criando anarquia com a posição assim exagerada dele. O Moro saiu, lamento também, mas assim achei muito estranho o Moro ir na Globo, sabe? Tem encontro dele com a Joyce Selman, com o STF, então assim ele está dando uma de politicão honestão, só que ele também não foi um bom ministro vamos ser sinceros. Como juiz na Lava Jato, ele também, eu vou ser sincero, não sou de lado nenhum não, mas eu acho que o Moro condenou o Lula sem, com provas assim, depois que a Vaza Jato mostrou, não foi provas assim também não. E eu acho que ele ficou meio naquela noia de Lava Jato e em vez de ser ministro da Justiça e Segurança, ele ficou printando todo mundo, ficou preocupado, querendo achar os podres do Bolsonaro. Eu acho que o Moro, sinceramente, foi influenciado por alguém, não sei quem, mas ele estragou. Não estou defendendo o Bolsonaro, não. Sou contra a interferência na Polícia Federal, sabe? Mas do ponto de vista assim, vamos ver um erro, sabe? Tá bom, traiu o Moro, mas formalmente quem indica o presidente da PF é o próprio presidente. Então, assim, um erro absurdo, não sabe? Da mesma forma que o Moro exagerou com as provas do Lula, não estou falando que o Lula não é corrupto, mas, sabe, deu uma forçada ali. E do mesmo jeito deu uma forçada com o Bolsonaro também, querendo fazer um escândalo, um show na hora de sair, entendeu? Sei lá, tá errado? Tá. Mas na escala dos erros, tem graduações, né? Por exemplo, os essênios, que eram os judeus que eles acham que Jesus fazia parte, eles chamavam de lote das trevas. É igual você tem uma fração, 10 lotes. Eu tenho 2 lotes na luz e 8 nas trevas, por exemplo. Você é praticamente honesto, entendeu? Tem gente que é 60% das trevas do lote, vamos dizer assim. Então, assim, eu não acho que nem o Lula e nem o Bolsonaro são, assim, corruptos pro nível brasileiro. Eles são. O Bolsonaro indicou todo mundo técnico, reduziu os ministérios, que inclusive é um artigo que eu fiz do Chester News sugerindo que o Brasil tinha que ter uns 15 ministérios só, comparado com os Estados Unidos e Inglaterra. Na época do Temer eu escrevi esse artigo. O Bolsonaro reduziu, colocou só gente técnica. Então, assim, tem um monte de gente falando bosta e é bem pior. Então, para mim isso é besteira. O Moro, ele é honesto, mas ele não agiu corretamente, não foi um bom ministro da Justiça. Eu acho que ele não tirou a capa de lava-jato dele, quis fazer um show e eu acho que ele pode surgir um Moro 2022, mas eu acho mais fácil ele sumir no meio da pandemia, igual o Mandetta, que teve um holofote, apareceu e, e estragou tudo. Eu acho que o Moro mais estragou tudo. Ele podia contribuir para o país. O Moro, eu vi a coletiva, ele falando: eu estou cansado, quero descansar. Ele quis descansar, ele afinou no meio da pandemia. Eu acho assim, mais o Moro cansado de tudo, querendo ir para casa e descansar, era mais bonito ele ter falado: não, eu cansei, é muito para mim, chega, que fazer esse show com os prints na Globo, sabe? Eu eu ainda acho que, assim, ideologicamente eu sou muito mais compatível com o governo Bolsonaro, continuo apoiando, errou feio em querer, aquilo me marcou muito, que se o Bolsonaro falou isso mesmo, então, eu estou interferindo na PF sim, é isso mesmo. Só que vamos ver o outro lado também da defesa do Bolsonaro. Ele sofreu uma facada de um maluco de extrema esquerda. A PF do Rio parece que não está investigando de forma séria. E eu acho que não é interferência. Se, sabe, interferência também pode ser para o outro lado. Se estão evitando investigar um crime que pode levar algum figurão aí, que ninguém sabe quem foi o mandante da facada do Adélio, e aí? E se tiver alguém envolvido? Também tá, a PF também tá estranho no Rio de Janeiro. Então, assim, não acho totalmente errado o que o Bolsonaro fez, não. E o Moro fez um show pirotécnico totalmente sem sentido, assim, errou, tá tudo errado, mas
vendo o contexto inteiro, assim, eu acho que o Moro mais deu um show porque estava cansado, não aguentou o tranco da pandemia, quis ir descansar e ficou brincando de lava-jato dentro do Ministério da Justiça em vez de se preocupar em ajudar o presidente. O Bolsonaro falou publicamente, falou, ó, o Moro não está ajudando, igual o Paulo Guedes, todos os ministros correndo, trabalhando, e o Moro só meio noiadão lá, fazendo print. Sei lá, cara, eu não sei. Eu posso até ser um futuro humorista aí pela frente, se o Bolsonaro continuar louco, fazendo protesto contra ele mesmo, mas ainda fico, a minha tendência maior é apoiar o Bolsonaro, porque e quem for oportunista na pandemia, tenho quase certeza, não vai ser eleito nem para síndico de condomínio. O povo vai odiar quem deu uma despertão no meio da pandemia. E é isso, é a minha opinião. Não precisa gostar, não precisa concordar, mas eu acho isso e se quiserem comentar, xingar, fiquem à vontade. E bem-vindo ao canal Chester News.